Você já percebeu como homens e mulheres têm uma mentalidade completamente diferente, mesmo quando estamos falando sobre o mesmo assunto? O que nós vamos falar é a respeito desse versículo. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora. Aqui nesse versículo nós estamos no contexto de Gênesis, onde Deus está criando o mundo e povoando a terra. Nós temos o mesmo versículo que vai falar a respeito de relacionamento, casamento, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo ele fala que é melhor que não case, mas que se não consegue segurar as paixões, que é melhor casar do que pecar. Então, o apóstolo Paulo ele nos fala a respeito das vantagens do lado positivo do celibato. Já nesse versículo nós estamos falando a respeito do casamento, a respeito do início da terra. São dois contextos um pouco diferentes. Então, Aron, o que eu devo fazer como cristão? É para casar ou não é para casar? Bem, como você foi chamado, a própria Bíblia nos fala, se você foi chamado casado, permanece casado. Se você foi chamado solteiro, permaneça solteiro. Mas se você não consegue segurar as paixões, colocando de uma forma bem clara, se para você ficar solteiro, você vai ficar querendo ver pornografia ou você não consegue se conter emocionalmente, então você tem que casar. Só que o apóstolo Paulo ele fala a respeito das vantagens de não casar, porque o casamento em si envolve transformação, mudança, compromisso, e isso desgasta o ser humano. Então, o apóstolo Paulo ele estava falando a respeito de poupar o cristão de passar por esse desgaste. Não que o casamento seja errado, muito pelo contrário, o casamento foi instituído por Deus. Porém, o apóstolo Paulo nos deixa a respeito das vantagens de ser celibato. Ele até coloca a respeito dos eunucos, que alguns eunucos já são assim por nascença, outros são por escolha própria. E nós não vamos entrar na questão de o que seria um eunuco para o apóstolo Paulo, se é sem um testículo, sem os dois, se é só sem os testículos ou se é sem tudo. Mas, enfim, a respeito de quando o apóstolo Paulo está se referindo ao eunuco, ao celibato, ele está se referindo à pessoa viver de forma solteira e viver apenas para louvar a Deus. Nós temos também outros versículos que falam a respeito de quando a pessoa casa, ela tem um compromisso de estar agradando o seu esposo, o seu marido, ou tanto o homem agradando a mulher, como a mulher agradando o homem. É claro, dentro de um contexto de cristão, né? Você não pode querer algo da sua esposa ou algo do seu marido que foge do contexto cristão. Mas as necessidades, os desejos normais, diários, devem ser providos pelo seu cônjuge, né? Aqui esse versículo, Deus está falando que não é bom que o homem esteja só, porque quando nós conhecemos a Jesus, nós começamos a ter comunhão com Ele, e não somente com Jesus. Isso geralmente traz uma igreja, traz um amigo, traz pessoas que podem estar com você, que vão estar junto com você, tanto no momento de adorar, como no momento de celebrar, como nos momentos difíceis também, e principalmente nos momentos de adoração a Deus. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida. Graça e paz.